Olá, a palavra de Deus hoje se encontra em Ageu 2,19, que diz o seguinte: Por acaso há ainda semente no celeiro? Sim, além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira não têm produzido, mas desde esse dia eu vos abençoarei. Aqui nós vemos que Deus, ele promete abençoar o povo que tinha abandonado a reconstrução do templo. Por muitas vezes nós passamos isso na nossa vida. Nós abandonamos as coisas de Deus e queremos fazer as nossas próprias coisas. Queremos seguir os nossos próprios caminhos. Queremos fazer as coisas que nos levam a alcançar os nossos objetivos pessoais. Queremos fazer coisas que desagradam a Deus às vezes. Porque quando abandonamos a Deus e queremos fazer as nossas próprias coisas no nosso próprio tempo, Deus não se agrada disso. Ele quer que sejamos dependentes dele. Ele quer que tenhamos uma dependência constante dele. Ele não quer que vivemos as nossas próprias coisas sem se importarmos com o que ele pensa. E o povo estava passando por isso. Eles tinham abandonado a construção do templo para eles poderem viver a própria vida, poderem seguir os próprios caminhos. E muitas vezes o que isso leva é um tempo de escassez. E é isso que eles estavam passando nesse momento dessa passagem na Bíblia. Nós vemos que a videira, a romanceira, a figueira e a oliveira não estavam dando frutos por causa da escassez. Eles quiseram seguir as próprias vontades, os próprios desejos e abandonaram a vontade de Deus. E daí Deus permite a escassez, para que isso os leve novamente a se reaproximar de Deus. Às vezes a escassez não é para nos deixar fracos, nos matarmos espiritualmente, mas é para nos fazer depender de Deus. Deus, ele quer que sejamos dependentes dele. Deus, ele não quer que sigamos as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. A partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós devemos ser dependentes dele em todas as coisas que faremos. Devemos sempre orar, pedir a direção de Deus em tudo quanto formos fazer, para que sejamos abençoados, para que sejamos prósperos. Aqui nós vemos que a videira, ela simboliza a felicidade. Às vezes, quando abandonamos a vontade de Deus, nós perdemos a nossa alegria, a nossa felicidade. Mas Deus, ele promete restaurar isso a partir do momento que passemos a depender novamente dele. Deus, ele cuida da nossa alegria. Deus, ele cuida da nossa felicidade. Mesmo que as coisas não estejam do jeito que planejamos, mesmo que as coisas não estejam do jeito que queremos, Deus, ele nos dá a felicidade, a alegria plena quando estamos dependentes dele, porque sabemos que ele vai fazer o melhor por nós. Pode ainda não ter feito, pode ainda não estar do jeito que queremos, mas nós sabemos que Deus faz infinitamente mais. Ele faz infinitamente além daquilo que pedimos e pensamos. E é por isso que Deus promete restaurar a videira, que produz o vinho, que produz a alegria. Aqui também fala sobre a figueira. A figueira significa confiança, significa confiarmos em Deus. Quando abandonamos a vontade de Deus, nós perdemos a confiança. Mas quando passamos a confiar novamente nele, a figueira simboliza uma sombra em quem podemos descansar. Quando confiamos em Deus, nós podemos descansar, porque sabemos que Ele vai fazer, Ele faz o melhor por nós. A figueira, ela simboliza um descanso pleno, um descanso constante, onde estamos à sombra
e o sol, o cansaço não nos atinge porque estamos descansando em Deus. Sabemos que Ele vai fazer o melhor por nós. Aqui nós vemos que há também a romanceira. A romanceira, ela tem a capacidade de crescer até mesmo nos ambientes mais difíceis. Isso significa resiliência. Deus, Ele vai nos fazer amadurecer quando confiamos nele novamente, mesmo que estejamos passando pelos problemas mais difíceis, pelas maiores dificuldades. Nós poderemos confiar novamente nele e amadureceremos espiritualmente quando confiamos nele, quando entregamos a nossa vida completamente nas mãos do Senhor. Nós vamos amadurecer, nós vamos frutificar, mesmo nos ambientes mais difíceis. Nós vemos também que aqui a Bíblia nos fala sobre a oliveira. A oliveira é o que produz o azeite, é o que produz o Espírito Santo em nós. Nós vemos que quando confiamos novamente no Senhor, Deus, Ele nos encherá novamente de poder, nos encherá novamente de autoridade, para que possamos passar pelos problemas, para que possamos passar pelas dificuldades. Deus, Ele quer nos dar o Espírito Santo dEle, revestimento de poder, para que podemos passar por qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer problema que estejamos passando. Quando estamos revestidos de poder, nada disso nos atinge, porque nós sabemos que nós podemos confiar em Deus e que Ele faz o melhor por nós. Então, se você está passando por esse problema, se você está passando por essa dificuldade de não estar confiando em Deus, de estar fazendo seus próprios desejos, seus próprios anseios, e abandonou a vontade de Deus e está passando por um tempo de escassez, saiba que se você passar a confiar novamente em Deus, em Jesus, a partir de hoje, a partir desse momento, Ele vai fazer tudo isso na sua vida, vai fazer com que a sua felicidade seja restaurada, vai fazer com que você tenha mais resiliência, Ele vai fazer tudo isso que eu acabei de citar, vai fazer você descansar nele, vai fazer com que o Espírito Santo esteja abundante em você. Passe a confiar no Senhor a partir desse momento e entregue sua vida a Ele, e Ele fará o melhor por você. Amém.